Olá, pessoal, sejam bem-vindos a todos que estão participando dessa edição da EBJ. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, por essa oportunidade de estar participando através desse mini curso, dessa oficina, falando um pouco sobre técnica vocal. Meu nome é Natália Oliveira, como está aí apresentando, e a técnica vocal muitas vezes é algo que a gente deixa de lado por não achar relevante para o nosso meio. Mas se nós formos prestar atenção, nós participamos de coral na igreja, nós muitas vezes estamos à frente, participando de ministérios de louvor, até mesmo para os homens aí dirigindo as programações. Então, o nosso intuito aqui é passar alguns princípios, algumas técnicas, alguns cuidados que nós consideramos importantes para que a gente tenha um cuidado melhor com a voz, para que a gente consiga utilizar a voz da melhor forma, né, e que não venha causar danos posteriormente para a nossa voz. Então, eu gostaria de agradecer também a Tássia Tavares. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem ela devido à participação dela no Louvor e Harmonia da Igreja Manancial. Ela é membro lá da Igreja Batista Regular Luz Brilhante, no Pará, e participa de corais na região. A Tássia, ela é profissional, né? Então ela passou alguns materiais para mim, para que eu pudesse montar essa oficina, então deixar registrado aí essa contribuição dela. Então, vamos agora para o nosso primeiro tópico dessa oficina. Então, como tudo começa, né? Em relação a essa questão da técnica vocal, tudo vai começar a partir do quê? Na verdade, a partir do som, né? Como é que o som é produzido, os tipos de som produzido e qual é a sua voz? É o tópico que nós vamos estar abordando nesse momento. Então, o som é produzido no seu corpo através da expiração, né? Com a expiração ocorre a vibração das pregas vocais e com isso o som ele é emitido. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa questão quando a gente pensa como o som é produzido, então envolve várias partes do nosso corpo. Então, tudo isso deve ser cuidado, deve ser trabalhado para que venha a ser usado da melhor maneira e que não venha a desgastar a nossa voz. Os sons produzidos podem ser sons graves ou sons agudos. E como é que a gente identifica a nossa voz? Eu coloquei aqui uma tabelinha nesse próximo slide que fica interessante para nós podermos identificar qual seria a nossa voz através desse exemplo aqui, né? Então, por exemplo, os, o soprano, que é a voz mais aguda das mulheres, seria do terceiro dó, isso eu pensando num teclado, num piano, certo? O terceiro dó lá das teclas lá no meu piano, até o quinto dó, certo? Então, o alcance dessas notas me identificaria como soprano. E assim por diante, mezzosoprano do Lá2 até o Lá4, o contralto do Fá2 até o Fá4. Muitas vezes o que acontece é que algumas pessoas elas alcançam certas notas no soprano, certas notas no contralto. Então, essa tabela é bem interessante justamente para que a gente possa identificar qual é a nossa faixa. Por que isso, né? Isso é importante para quando nós formos cantar no coral, a gente não chegar perdido, né? E pensar que é numa voz, mas que acaba ficando, você tem uma voz muito aguda e acaba ficando desconfortável cantando no contralto. Então é muito importante você identificar, saber qual é a sua voz, ah,
para poder cantar de maneira confortável, não forçar a sua voz nem para o grave, nem para o agudo, se essa não é a sua zona de conforto, se essa não é a zona da sua voz, tá bom? Então é muito importante a gente pensar nisso. Então, as vozes femininas são soprano, mezzo-soprano e contralto, e as vozes masculinas são tenor, que tenor é a voz mais aguda da voz masculina, o barítono, que fica aí no intermediário, e o baixo, que é a voz mais grave. Então, caso você queira identificar a sua voz, então você faz esse teste observando aí essa escala para saber qual é a sua faixa mais adequada, ok? O próximo ponto que nós vamos estar tratando é esse, o aquecimento vocal. Então, o aquecimento vocal é de extrema importância para o bom desempenho da sua voz, para o bom desempenho do canto. E vamos pensar no seguinte em relação ao aquecimento. Qual seria a importância dele? Para que ele serve? Imagine digamos, um jogador de futebol. Quando ele vai começar a jogar, antes dele começar a jogar, ele faz um pequeno aquecimento, né? Lá no campo, ao redor, correndo, fazendo alguns exercícios. Para que isso aí? Para facilitar a circulação sanguínea, para fazer com que ele esteja pronto, né, e impedir ou minimizar possíveis lesões que venham a acontecer pela ausência desse aquecimento quando ele estiver em campo. Então, a gente tem que raciocinar da mesma forma quando for falar da nossa voz, porque, como nós falamos anteriormente, né, como o som é produzido, ele usa várias partes do nosso corpo. Então, a gente precisa estar devidamente aquecido, né, com essa circulação ativa, com os músculos relaxados, para que o som possa ser produzido da maneira adequada e minimizar ou impedir possíveis o quê? Desafinações no canto. Então, essa é a importância do aquecimento. Quem é que deve se aquecer? Ah, não, só pessoas profissionais? Nós temos que pensar, assim como eu já falei anteriormente, que nós participamos muitas vezes de corais, muitas vezes estamos no Ministério de Louvor da igreja, cantando lá na frente, na dirigência do culto. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, porque tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do nosso Deus. Então, se a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que se esmerar, tem que procurar estudar e fazer o melhor. Então, da mesma forma no canto, né? Nunca achar que você não vai desafinar, você não vai errar, sua voz é boa, não. Tem que se preparar, tá bom? Para que evitar alguns problemas que possam vir a acontecer na hora do canto. Então, todo mundo deve se aquecer, todo mundo que está participando de corais, ou na dirigência, ou no grupo de louvor, deve se aquecer, certo? Deve se aquecer para estar preparado para cantar, para fazer o melhor para a honra e glória do nosso Deus. Quais são os benefícios desse aquecimento? Os benefícios, como eu falei, até comentei já, eles reduzem, né, o aquecimento, ele vai reduzir a probabilidade de se ter uma desafinação, certo? E também de possíveis danos que possam ser causados à sua voz ao longo de grandes períodos cantando, usando a sua voz. Até mesmo é importante para professores que usam muito a voz, que usam a voz com frequência, né? Então é importante também fazer um aquecimento. Qual a duração que esse aquecimento deve possuir, né? Então, isso vai variar muito de acordo com o tempo também que você vai estar utilizando a sua voz. Então, de 15 a 30 minutos é o recomendado, né? Dependendo do uso
do tempo na qual você vai utilizar a voz, do que é que você vai fazer, se você vai executar músicas que são muito agudas, que precisam ter uma potência vocal maior. Então, você também, dentro do aquecimento, você vai estar trabalhando exercícios que venham a estar relacionados com as músicas, com a execução posterior que vai acontecer, né? Então, esses são os principais pontos, digamos assim, relacionados à questão do aquecimento. Então, fazendo um pouco mais prático, eu coloquei aqui alguns exemplos de aquecimento que a gente pode estar utilizando como base, né, para poder fazer antes de utilizar a sua voz. Então, primeiro, exercícios de relaxamento. O que são esses exercícios de relaxamento? Como já foi comentado também, nós cantamos, utilizamos várias partes do nosso corpo. Então, a gente tem que saber se essas áreas do nosso corpo estão devidamente relaxadas para que o som possa ser produzido da melhor forma. Por exemplo, essa região aqui é uma região que precisa estar relaxada. Então, um dos exercícios de relaxamento seria esse movimento da cabeça, certo? Você gira a cabeça lentamente, continua fazendo esse movimento, aí faz para o outro lado, posteriormente. Sempre tudo muito tranquilo, nada de fazer as coisas muito rápido, certo? Nem com muita força, porque essa não é a ideia. A ideia é o relaxamento, né, da musculatura. Também colocar a cabeça para um lado, colocar a cabeça para o outro, virar o rosto para um lado, virar para o outro, olhando para cima, sentindo bem essa região que está alongando, abaixando a cabeça. Então, esses são alguns exemplos de exercícios de relaxamento. Assim como os braços também, estender os braços, os ombros, colocar os ombros para trás, certo? Nesse movimento, os ombros para frente. Então, você faz algumas repetições desse movimento para sentir, né, que estão devidamente, essa musculatura está devidamente relaxada. Agora, movimentos de bocejo. Você vai, um próximo exercício que tem aí, você vai bocejar e de maneira bem exagerada, não precisa produzir o som, é só o movimento exagerado do bocejo, certo? O próximo exercício que a gente tem aí é a vibração dos lábios, que é como se fosse você fazer um motor de um veículo. Então, você trabalha esse exercício e também pode fazer uma graduação de sons. Ok? Se você não conseguir fazer esse movimento, não tem problema, você pode utilizar aqui as mãos para poder fazer auxiliar, né, para conseguir fazer esse movimento. E o próximo exercício é a vibração de língua. Trrr, tá bom? Então vamos fazer e depois vamos fazer com a graduação, fazendo com sons diferentes. Trrr, agora. Trrr, trrr. Então você também pode estar trabalhando esse exercício colocando sons mais agudos, tá? Para quem tem uma voz mais aguda, sons mais graves, dependendo do seu alcance e também dependendo da música que você vai executar. Então, dando continuidade,
próximo ponto que nós vamos estar falando é sobre respiração e apoio. Então, existe uma diferença entre a respiração natural e a sua respiração para o canto. Quando a gente está respirando normalmente, a gente não se preocupa como é que está, quais são os músculos, de que maneira a gente está respirando. Simplesmente nós respiramos, é uma maneira, como está dizendo aí, é uma maneira natural, sua respiração natural. Só que quando eu penso no canto, eu tenho que pensar em toda a questão de como é que o som vai ser produzido, a minha resistência. Então, a respiração para o canto é diferente, né? Ela é chamada de costo diafragmático abdominal. Ou seja, eu vou estar utilizando o diafragma, né? Esse apoio, e vou, na prática, como é que seria, né? Você vai sentir quando você inspirar que as suas costelas estão abrindo e o seu abdômen está inflando. Então, é como se tivesse um balãozinho aqui na sua barriga. E na expiração seria o contrário, né? Costelas fechando e abdômen reduzindo. Então, o ar, quando você puxar, tem que fazer justamente esse movimento de abrir as costelas e de inflar o seu abdômen, sua barriga. Então, algo que não deve ser feito quando você estiver pensando nessa questão da respiração do canto é o movimento dos ombros, tá? Que não é a respiração daqui. Então, não é para existir esse tipo de movimento quando você estiver pensando na respiração para o canto. Então, você respira lembrando da abertura das costelas e do abdômen inflando, tá? Existe também a questão de atenção aos locais na música em que se deve respirar, para que não aconteça, digamos assim, uma perda de potência da música no decorrer da música por causa de respirações em locais inadequados. Como, por exemplo, existe lá na música uma semibreve que é executada e você respira no meio da semibreve. Então, isso não pode acontecer. Você tem que respirar nas indicações fornecidas pelo maestro, né? Os locais onde o maestro indica que deve se respirar. Ou se não existir, se não for em coral, se for no grupo de louvor, se for na dirigência da igreja, sempre respirar nos finais das frases, nas vírgulas, nunca no meio das palavras, porque essa respiração vai ser muito perceptível e vai parecer até, digamos assim, um pouco desesperada, que você não pensou direitinho na música e quando vai respirar, já está quase sem ar. Então, você deve observar quais são os pontos, quais são os locais ideais para não respirar de uma maneira desesperada na execução da música. E o que é que seria o apoio, né? O apoio é você utilizar de uma maneira consciente o seu sistema respiratório. Como eu falei anteriormente, nós não cantamos simplesmente, não é só a voz, não é só esse som, são vários músculos, são várias partes do nosso corpo que estão influenciando nessa produção. Então, tanto os músculos da nossa face, né, quanto alguns músculos dessa região torácica, eles estão relacionados à produção do som. Então, o apoio é você utilizar esse sistema respiratório da melhor maneira para que você tenha resistência, para que você tenha a potência necessária para executar a música. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos de exercícios que podem estar sendo feitos em relação à respiração e apoio.
Então, o primeiro exercício é você puxar o ar como se você estivesse sugando um canudo. Então, imagine que você está com um canudo, então vai puxar o ar. Segura esse ar, tá bom? Por algum tempinho e depois sopra. Faz essa repetição algumas vezes para você ter a consciência, né, da musculatura, de quais regiões que estão sendo influenciadas por essa ação. Faça o teste no espelho, né, para saber como está acontecendo a respiração, se o abdômen está dilatando, se as costelas estão abrindo, se tudo está está mexendo da maneira correta. Um outro exercício é inspirar, segurar e soltar o ar. Então, eu inspiro, seguro o ar e solto. Só que eu vou soltar fazendo um sonzinho. Certo? Então, vamos lá. Inspira. O ideal é você soltar esse som gradualmente, né? Para que você tenha a consciência e consiga utilizar o ar da melhor maneira. Então, você vai soltando esse ar aos poucos. Então, inspira, segura e vai soltando o ar aos poucos. Você vai fazendo dessa forma até onde você achar que está confortável, que está tranquilo para você fazer. Então, esses são alguns exercícios de respiração e apoio aí para complementar esse nosso tópico.